Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Vou estar fazendo aqui para vocês agora mais uma leitura e hoje é para o signo de Câncer. Então, aqui a gente está muito bem protegido sob a intercessão de São Miguel Arcanjo e desejo que você tenha discernimento e sabedoria para receber bem essa mensagem que pode não ressoar. Eu tenho outros vídeos aqui, inclusive para o signo de Câncer. Então, com certeza vai ter uma mensagem da espiritualidade aqui para você em algum vídeo, mas eu espero de coração ressoar aqui também. Então vamos lá. Signo de Câncer. Gratidão, espiritualidade. E essa pessoa precisa ouvir agora. Portal da Esperança, Inspiração e Justiça. Olha só. Olha, quando sai Justiça e Esperança, eu já sei que existe uma pessoa que precisa de ânimo, até quando me sai também o portal da inspiração, né? Alguém precisa de ânimo para lidar com uma situação que pode ser que seja julgada injusta, mas é justo com você que você tenha esperança, porque é um pedido, inclusive, da espiritualidade, para que você espere, espere em Deus, espere no que você acredita, em algo maior, em algo supremo. Então, aqui é uma mensagem de positividade para uma pessoa que se sente injustiçada. Gratidão. Portal da inspiração. Quando a gente fala de inspiração, a gente não fala só do criar, né? Porque para criar a gente precisa ter inspiração. Mas, de certa forma, na nossa vida, por mais que a gente não trabalhe com arte, com criar algo, a gente precisa sim se inspirar. Para ter a criatividade da Imperatriz, que fala muito sobre isso, ou Mago, né? Para ter a criatividade deles, que é uma criatividade de nutrição, é uma criatividade de propósito. Então, eu vou destrinchar aqui, nada é por acaso. Então, vamos entender melhor sobre essa inspiração, sobre essa situação injusta, do que a gente está falando. Ia cair no chão. Vou colocar aqui de novo para ver. O que a gente está falando, por favor? O que mais? Signo de Câncer. O julgamento, que também fala de uma situação, nesse sentido aqui, me fala muito sobre uma situação que foi injusta e agora existe um acerto de contas. O julgamento vem falar muito sobre isso, sobre a lei da vida também, né? Existe uma verdade a ser revelada aqui. Ó, portal da cura com a lua invertida. A lua invertida, ela me fala de algo que você acreditou aí por muito tempo não é uma verdade. E foi o que eu acabei de dizer, né? É uma verdade que precisa ser dita. Existe uma verdade sobre uma situação que você, de repente, não consegue ainda enxergar. Ou talvez você já até comece a intuir sobre isso, mas ainda não existe algo concreto. Só que o que a espiritualidade vem te pedir aqui é para que você se apegue mais nesse seu lado espiritual. Deixe um pouco de lado a matéria, porque existe algo no interno acontecendo. Quando eu falo de julgamento, eu falo também de algo que vai acontecer, como eu disse, um acerto de contas, né? Então, é importante que você esteja preparado ou preparada para essa situação aí, né? Por muitas vezes é uma situação que nos traz cura. Então, existiu, né, uma permissão divina para que tal coisa acontecesse, porque eu tenho aqui o portal da cura, que vem me falar dessa questão de foi necessário, você precisava ter passado por isso, né? Agora é hora de mudar, é hora de ter um novo olhar sobre essa situação. Então é isso. Eu vou abrir um pouco mais aqui essa mensagem para me entender
sobre o que a gente está falando, tá? Então, vamos lá. Qual a situação aqui em questão? Deixa eu deixar as cartas aqui em cima para me abrir a mesa. Qual situação a gente está falando, por favor, espiritualidade? Tá. O que mais? Positividade, sol. Então aqui é uma esperança de o que vem é algo bom, não é mais do mesmo. Porque a pessoa, quando ela perde a esperança, ainda mais por uma situação injusta do passado, é muito normal, tá na sua humanidade, né? Não ter fé que seja pra você, não ter fé que vai acontecer da melhor forma, é super normal, gente. Super normal. Então aqui eu tenho 4 de copas invertido, que é a hora que você entende que sim, eu tenho o suficiente para lidar com essa história, eu sou capaz, para mim tá ressoando mais assim como um empoderamento. Porque quando o 4 de copas está na posição normal, a gente, qual é o estado dessa pessoa? Essa pessoa não consegue enxergar o que ela tem, né? Ela tem duas taças na mão, olha só. Ela tem 2 taças na mão, mas ela só olha para uma. Então ela não vê o seu potencial por completo. E aqui ele sai invertido, me sinalizando que é um novo tempo. Nada mais será como antes. Então, é injusto com você que você acredite que essa situação é a mesma, é mais do mesmo. Então, preste muita atenção nos acontecimentos aí da sua vida, porque eles vão sinalizar muito sobre isso, sobre algo que aconteceu na sua vida e parece ser mais do mesmo, está na mesma segmentação, porém é diferente. E aqui ainda não me saíram cartas, mas a espiritualidade me pede para te dizer: ouça a sua intuição. Ouça a sua intuição, porque como eu digo, né, eu sou muito ligada ao sagrado feminino, mas mesmo se você for um homem, todos nós temos o sagrado dentro de nós. Existe também o sagrado masculino, né? Então, é importante que você entenda a sua força interior. É a hora que você realmente se empodera e percebe que você também é um instrumento de luz na vida das pessoas. Você é um instrumento de luz, primeiramente na sua vida, e é a hora que você se ajuda aí numa situação. Chegou a hora de se ajudar. Por algum motivo eu estou falando disso aqui. Vamos tirar mais cartas para entender. Ó, aqui saiu também para mim a carta da força. É uma carta muito bonita. Por quê? Aqui eu tenho uma mulher domando um leão. Aí você me pergunta, o que é esse leão? Esse leão é as nossas forças internas. É aquilo que a gente tem dentro de nós que às vezes é algo descontrolado. Então é onde a espiritualidade te pede calma, toma cuidado com pensamentos, maus pensamentos, talvez um impulso negativo que você queira ter aí sobre uma situação, porque é a hora de você se controlar um pouco, domar essa força interna e usá-la a seu favor, né? Que foi o que eu disse sobre a intuição. Será que é uma situação que te estimula a raiva? Pode ser. As de paus. Me ressoou muito sobre esse impulso, esse impulso. O as de paus, ele é o as do entusiasmo, é o as da iniciativa, é o as de querer fazer algo. Então, eu acho que nesse sentido aqui que a gente está falando, pode ser que você queira tomar uma atitude diante de algo injusto na sua vida, e aqui tá falando para você se controlar. Buscar a sua espiritualidade, entender que você está passando por um processo de cura e também, acima de tudo, a espiritualidade está planejando o julgamento dessa história. Só que não deve ser da sua forma. As coisas não vão acontecer da sua forma. E é injusto que você queira que aconteça
desse jeito. Aqui para mim é muito claro que dessa forma como você planeja fazer isso, não é a melhor, entende? Por mais que a gente queira que as coisas aconteçam da nossa forma, né? Por muitas vezes está na nossa humanidade querer isso, mas é importante tomar muito cuidado, tá? E aqui já está me falando que é uma causa ganha, é sua. Então, presta atenção, porque pode ser que seja um caso aqui de alguém perder a razão. Então, não é legal para você. Tá. Aqui eu tenho um rei de copas invertido também, que é o rei é, intuitivo. Então, pode ser que eu esteja falando sim com um homem, mas também não se apegue a isso, não se apegue a gênero. Aqui eu tô falando de um rei amoroso, intuitivo, muitas das vezes até uma pessoa acolhedora. Só que diante dessa situação aí, dessa realidade, acaba que você tá assim um pouco desconexo desse seu poder interno. E é onde eu falo, né? Tá, você ajuda as pessoas? Ajuda, mas é a hora de você se ajudar também. É importante, tá? Então, olha, a temperança invertida, com toda certeza eu tenho uma pessoa que está no estado de desequilíbrio. Tome muito cuidado. É hora de se equilibrar. O carro, carruagem. Aqui eu percebo uma pessoa que tem um sonho de fazer algo, se movimentar a algo. Porque essa pessoa, ela quer viver uma conquista em conjunto. Aqui ainda não me saiu cartas de romance, então pode ser sim que eu esteja falando entre duas pessoas, mas pode ser assim entre mais de duas pessoas, né? Essa conquista. Alguém quer viver uma conquista em conjunto. Só que aqui saiu para mim a carta do esclarecimento, assim, você precisa se esclarecer de uma realidade para poder dar um próximo passo sobre uma situação. 10 de copas, uma completude emocional, muitas vezes ligado até à família, no fundo do deck. Valete de espadas, existe uma pessoa que analisa uma situação de longe, pode ser até um stalker. E 6 de copas, que é a carta do reencontro. Uma carta muito ligada a reencontro. Nesse contexto aqui, eu acho também. Aqui no fundo do deck eu tenho o louco e portal da alegria e estrela. Então, olha só, muito claro aqui para mim a leitura. Você quer dar um próximo passo. Você quer reencontrar. E nesse seu movimento, é um movimento que exige de você um equilíbrio. Porque aqui eu não percebo uma situação fácil de ser resolvida. Você vai precisar primeiro passar por um esclarecimento diante de uma situação. Não me deu aqui exatamente o que se trata essa situação. Isso. Aqui eu tenho as nuvens, baralho cigano, gratidão cigana. E eu tenho aqui uma pessoa que passa por uma situação de conflito. Essa pessoa quer dar um passo de fé, que é o louco, né? Uma nova jornada. E aqui com a estrela eu vejo uma situação abençoada, tá? Não quer dizer que não seja. Aqui o principal pode ser que você tenha raiva de algo, raiva de uma situação aí determinada aí na sua vida. E quando a gente age em desequilíbrio, é bem delicado, porque pode ser que você perca a sua razão. Aqui são muitas cartas que me falam disso, né? Dessa questão de se equilibrar, se controlar. Você está vivendo um momento único, a espiritualidade está agindo. Tem muito isso aqui. Você vai precisar viver um esclarecimento nos próximos dias, porque aqui eu tenho a carruagem e a carruagem está na sua posição normal. Não existe bloqueio nessa situação. Tem aqui também Cavaleiro de Copas, que é o mensageiro do amor. Não,
mentira, o Cavaleiro do Amor. Então, aqui, só que o Cavaleiro de Copas, ele tá invertido. Então, tome muito cuidado. Tente acalmar os ânimos para poder tomar as atitudes. Porque aqui não quer me dizer que essa situação não seja para você, que a espiritualidade não abençoe algo aqui, só que aqui me pede claramente para comunicar a vocês que é necessário um equilíbrio interno, porque existe uma situação na sua vida em que você desenvolve a raiva, você tem raiva de uma situação aí, e não é legal para você desenvolver isso agora, porque você precisa agir diante de algo. Então, para agir diante de algo, você precisa se equilibrar. E vai acontecer um esclarecimento aí, se já não aconteceu. Mas aqui tá claro para mim, para você viver uma completude, porque saiu o carro, em cima saiu 2 de espadas, em cima saiu 4 de paus. Então, para você viver essa completude emocional, vai ser necessário que você tenha esse esclarecimento. Ah, como? Vai vir, entende? E como que vem? Quando você silencia e se interioriza no necessário. Não é o momento de falar muito, discutir, porque aqui houve conflito, entendeu? Então é assim, momento de ter cautela. Acho que essa é a palavra, cautela. Porque existe um fardo na sua vida, existe uma questão difícil na sua vida, que você se sente pesado, uma questão que te pesa, né? Um fardo. Então, e aqui a cruz cai invertida, ou seja, é a hora que você está se libertando mesmo, está tendo uma libertação, está havendo uma cura aqui, que é uma carta maravilhosa. A lua invertida saiu também, que é a questão do esclarecimento. Não existe mais ilusão aqui, agora eu já entendo tudo, eu entendo como tudo aconteceu, então agora eu posso caminhar. Só que pode ser que, através desse conflito, você desenvolva sentimentos que vão contra esse seu próximo passo. Então, não seria legal para você se desequilibrar agora, tá bom? Com a mensagem para essa pessoa, com a mensagem final. Gratidão. Pessoal, estou fazendo leituras particulares para fim de ano, para você iniciar bem 2026, tá? Precisando de mim, tem o meu link na descrição, quer dizer, meu WhatsApp, tá bom? Aconselhamento final, anciã da floresta. Cuide de você mesmo e de outros com uma autêntica e gentil compaixão. Pode ser que você se martirize nessa situação. Será que você sente culpa por algo? Então não é hora de se martirizar. Eu tive a carta das nuvens aqui, né? Uma pessoa confusa, muita coisa na cabeça. Abre seu coração para a beleza do momento presente. Então, saia da negação, tá? Saia da negação. É hora de se equilibrar mesmo. Lavar essa alma, tem muita coisa externa que acabou te descontrolando aí internamente, isso não é legal. Não te traz uma boa energia para sua nova fase, entende? Dríade, acredite no poder do amor próprio e perceba a mudança na relação com os demais. Aqui eu vejo uma pessoa que se anula muito para poder satisfazer as pessoas, né? Se anula muito, se culpa muito, então não é hora de se culpar por nada. Aqui tá muito claro para mim, eu vejo a presença da espiritualidade aqui te abençoando em uma situação. Então, assim, ó, se fosse um caso de te falar, por exemplo, que, olha, existe uma pessoa aqui que fez uma coisa muito errada, que está pagando por algo. Não, aqui eu não vi isso, eu não vi essa energia. Eu vi a energia de uma pessoa que quer muito dar um passo à frente na vida sobre um reencontro aqui, me falou bem claro. O julgamento também fala de reencontro, né? E aí, o que que acontece? Essa pessoa, só que existe uma obscuridão aí na vida dessa pessoa que a impede de vivenciar isso em plenitude, então acaba se descontrolando. Então, assim, ó, para de se culpar se existe culpa aí. Aqui tá muito claro pra mim, é pra você se lavar disso, sabe? O que você. Aqui agora, eu ouvi a palavra cachoeira. Cachoeira.
Se você tiver a oportunidade de se banhar numa cachoeira, mentalizar aí coisas boas, mentalize que você está sendo purificado, lavado, porque aqui eu tô vendo uma pessoa que precisa urgente se limpar de coisas ruins, um ciclo aí bem negativo, tá? De coisas, independente do que você foi ontem. Aqui eu vejo coisas boas, eu vejo positividade. Então, assim, se liberte, entendeu? É hora de se libertar. Aqui a cruz saiu invertida, então esse fardo precisa sair da sua vida para que você dê próximos passos. Permita o desconhecido ser a fagulha da sua curiosidade e admiração. Então pode ser que por vezes você fica meio assim oscilando, não é, faço, não faço, porque você está em desconexão com a sua alma. Então é hora de você buscar fazer coisas que possam te nutrir para que você dê o próximo passo bem. Porque, resuminho da nossa leitura, olha, aqui a carruagem está na posição normal, então é um movimento, não existe bloqueio nessa situação. Eu tenho aqui 2 de espadas invertido, aqui não existe mais prisão mental. Tem um esclarecimento sobre algo. Então pode ser que agora quem esteja se sabotando essa história é você mesmo. E aqui eu tenho 4 de paus. Então aqui é uma promessa de vitória, de completude emocional, entendeu? De felicidade plena em conjunto. Então é isso, tá? Através desse esclarecimento você consegue, mas é preciso se nutrir nesse momento, tá? Para que você estimule o seu amor próprio. Uma pessoa que se culpa muito, se diminui demais na situação, meu Deus, bem complicado, né? Bem complicado. Eu senti aqui agora uma energia, não sei, eu acho que tem fatores externos aí nessa situação. Mas se você tiver interesse em falar comigo sobre isso, eu vou ficar muito feliz, tá? Meu WhatsApp tá aqui e eu espero que dê tudo certo. Mas a mensagem tá dada, foi muito claro aqui e você merece viver isso. Aqui eu tenho portal da alegria. Acredite que isso é pra você, tá? Por mais que o mundo externo te diminua. Eu acho que tem alguém aí sendo diminuído. Não sei. Então, é isso. É essa mensagem. E até a próxima. Até o próximo vídeo.